Olá, estudantes, tudo bem? Professor Humberto aqui, continuando com o nosso Planck Comenta, agora com nossos dois brilhantes biólogos, professor Wagner e professor Bruno. Professores, muito obrigado pela presença e compartilhar todas as impressões que vocês tiveram da Unicamp 2025, certo? Essa prova realizada no domingo, dia 20 de outubro, não é isso? Perfeito. Bom, estudantes, presta atenção, a gente vai analisar a prova Q e Z. Tá certo? Professores, então iniciando os trabalhos aqui, né? Vamos direto ao ponto, ó. Questão 66, fique à vontade, que eu quero aprender aqui também. Bom, vamos lá, né? Acho que é uma questão que ela aborda principalmente características das plantas, né? Mas num contexto muito específico, que é um contexto que boa parte das bancas gostam de cobrar dos alunos, que é ele associar as adaptações vegetais ao ambiente, né, em que elas estão estabelecidas, né? Nesse caso aqui de um tipo de plantas que estão em um ambiente que tem uma característica, que tem uma concentração salina muito alta, e então para o organismo conseguir manter o seu equilíbrio químico e realizar metabolismo, ele vai ter que ter alguma adaptação específica para lidar com essa situação, né? Acho que das possibilidades, uma questão relativamente fácil. Né? Não era uma associação tão difícil de fazer e esperada. Esperada, tanto que a gente comentou, né, pessoal, eu dei uma aulinha dica, né, antes da prova, e a gente viu que ano passado já tinha caído o bioma pantaneiro, né? Então havia uma grande chance, devido às questões climáticas, né, que o mundo está vivendo hoje, Perfeito, de cair algum outro tipo de bioma. E a gente comentou, bioma de mangue, né? Ambiente extremamente eutrofizado, né? Com muita matéria orgânica. E aí pode estar associado, né, a questão da eutrofização, né, a redução da oferta de O2 do solo, e aí o cara focou numa coisa muito legal, que são os organismos halófitos, né? Que suportam condições de altíssimo teor de sal. Isso é muito legal, né? Porque quando você fala em bactérias, muitas vezes, você fala nas termófilas, nas acidófilas e nas halófitas, né? E tanto a bactéria do mangue quanto a raiz da planta de mangue tem mecanismo de retirada do excesso do quê? De sal. Exato. Fantástico, né? E quando a gente fala, acho que de ser um assunto esperado, é porque, por exemplo, a Unesp já perguntou algo semelhante em outro contexto, em zoologia, muito tempo atrás, falando das glândulas de sal presentes em quelônios, né? Então, pega lá um réptil que vive no ambiente marinho, ele acaba ingerindo muito sal, como que ele lida, né, para garantir o seu equilíbrio osmótico? Ele tem algo parecido, né? Uma estrutura para lidar com esse excesso, né? Que é o transporte ativo, né? Que cai muito, né? Às vezes na biologia celular, falando de transporte ativo, né? Exato. De sal, né? Então, legal. Uma questão, acho que bem padrão mesmo, assim, né? De botânica associada com bioma. Inclusive, alunos, podem esperar esse tipo de questão para as outras provas, tá? O Enem é outra prova que gosta muito de você. Que o aluno saiba fazer esse tipo de relação também. Perfeito. E ficaria a alternativa qual, professores? Essa, então, seria a alternativa A, né? As árvores com raízes expostas, né? São as raízes aéreas, respiratórias, né? Os pneumatóforos. Esse é um clássico, né? Representa a vegetação halófita. O que quer dizer halófita? Que suporta ambientes altamente salinos. Características de áreas alagadiças dos manguezais, né? Que recebe água do mar diariamente. Sendo o solo úmido, salino, pobre em oxigênio, né, porque ali tem muita matéria orgânica, então tem muita bactéria aeróbica se multiplicando, fazendo decomposição, né, e ambiente rico em nutriente. Estava fazendo uma questão da Unesp essa semana, aprofundamento, na segunda prova da Unesp, prova dissertativa, né, são 3 questões, e em várias provas caiu uma questão exatamente como essa, a questão da eutrofização, que é comum, natural do solo do mangue, né? Nesse caso, de forma natural, e lembrando assim para quem está assistindo que a eutrofização também é muito cobrada na questão de impactos ambientais, né? O aluno fazer esse tipo de interpretação, mas quando a condição do ambiente está condicionada à ação humana, né? Seja o uso excessivo de fertilizantes ou a falta de saneamento básico, né? Que de qualquer maneira deixa um corpo hídrico com muita matéria orgânica disponível, levando então ao efeito de eutrofização. Então isso é fantástico, moçada. Eutrofizou, aumentou a matéria orgânica, o cara vai pedir a sequência às vezes. Multiplicação de bactérias aeróbicas, redução da oferta de oxigênio, aumenta a DBO, né? A demanda bioquímica, isso é muito legal, né? De oxigênio, morte dos aeróbicos, no final,
aumento da população de anaeróbicos. Isso sempre cai, é fatal, é muito importante. Perfeito, professores. Vocês praticamente já falaram a matéria toda. Biologia tem muita coisa, mas tem ritmo de revisão. Os professores acabaram de sair de sala, né? Então eles estão elétricos. Revisando toda a matéria para os próximos vestibulares, moçada. É verdade. Se liga aí. Perfeito. Muito importante. Professores, questão 67 aqui. Bom, acho que é uma questão de um nível um pouco mais elevado, exige acho que do aluno um conhecimento um pouco mais específico, né, sobre a questão de organização de cromossomos e principalmente na ativação do cromossomo X. Que assim, apesar de ser específico, não dá para negar que nos últimos anos isso tem aparecido. Me recordo de uma questão do Enem, eu só não tenho certeza se 2 ou 3 anos atrás, foi a questão de biologia mais difícil daquele ano, ou seja, né, nos testes que o Enem faz anteriormente, é a questão que os alunos menos acertaram, né, que era justamente uma questão também de inativação de cromossomo X. Está muito na moda essa questão. Eu peguei uma questão da UERJ outro dia, que falava da cor da pelagem dos gatos. Né? Perfeito. Professores, isso leva a gente a dizer que os alunos têm que fazer as provas anteriores, né? Que é uma coisa clássica, né? Eu falo para os alunos, né? Faça diversidades de provas. Exato. Pega a prova ótima de biologia da UERJ, das VUNESP no geral. Da VUNESP, FAMERP, FAMEMA, Jundiaí. Tem questões lindas. Eu brinco, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Você muda o exemplo, muda o enfoque. Termodinâmica, tá aqui. Mas corpúsculo de Barr tem caído muito, que é a inativação do cromossomo X. Isso. É muito legal isso, na genética, né? E é claro, né, pessoal, o corpúsculo é um dos cromossomos X da mulher, normal, né? Extremamente condensado, inativado na intérfase. Lembrando que a mulher, uma coisa muito legal que a UERJ foi a questão do mosaicismo, que ela já chamou de quimerismo. Que era a questão do Enem também. Que era a questão do Enem. Quer dizer, a mulher, ela é um mosaico, a mulher, ela inativa uma porcentagem de células do X do pai, uma outra porcentagem do X da mãe. Isso é totalmente aleatório, porque gera uma grande variabilidade de células no corpo dessa mulher. Né? O mosaicismo. Isso é uma coisa fantástica. Né? Isso faz com que a mulher, apesar de ter 2 cromossomos X, para compensar o único X do homem, ela realiza uma inativação do X. Isso quer dizer que, do ponto de vista gênico, apesar da mulher ter muito mais gene que o homem, porque ela tem 2X, e o Y do homem tem muito pouco gene, 27 genes em média, acaba compensando o Y do homem. Né? O número de genes da mulher ativo é numericamente igual ao dos homens. Né? E acho que o restante da questão para você poder completar, né, era uma questão de completar uma sentença, ali acho que era conhecimento básico mesmo de estrutura de cromossomo, de expressão, né? De genótipos, né? É básico de citogenética, aula de núcleo que nós tivemos, citogenética, né? E uma outra tendência que é a questão de epigenética, né? Que é essa regulação da expressividade sem alterar justamente a sequência de bases nitrogenadas, né? Voltando para o Enem, né? Eu ama isso. Exato. Eu nem amo epigenética, né? Fique ligado né? Fatores não gênicos que interferem na expressão, no comportamento do gene. E acho que se for para dar uma dica nesse ponto, é lembrar, tá, alunos, que por mais que a gente tenha outros fatores que ajudam a regular a expressão dos genes, isso não é lamarquismo, tá? Eu acho que até a questão, ela traz isso ali, né, no subtexto, reforçar que você não muda exatamente a sua sequência de bases nitrogenadas. Se você não mudar do gameta, você não passa isso para a próxima geração, né? Eu não estou mudando essa relação. Acho que isso é importante. Boa parte das questões, elas também meio que cobram isso do aluno, ver se ele entendeu mesmo o conceito de epigenética. Perfeito, professores. E aí seria a alternativa? Essa aqui seria a alternativa C. C. Isso. Homólogo, genes, transcritos, genoma. Perfeito, professores. Vamos avançando aqui, questão 68, estou vendo aqui Covid. Humberto, quase. É uma questão de Covid, tá certo. Ela dá o contexto. O contexto é Covid, quer dizer, continua... Na minha ingenuidade aqui vi Covid. Continua caindo texto de Covid, né, apesar do tempo já de pandemia, né? E assim, a Unicamp tem uma característica, né? Uma de ecologia, uma de biocelular, uma de zooma, né? Uma de botânica, distribui bem uniformemente. E aí cai uma de organela, né? Sempre, né? Uma de citologia sempre vai ter. E aí é uma coisa que a gente sempre comenta em aula, né? Epitélio da traqueia, epitélio ciliado, organela centríolo, produção de cílios, né? É um epitélio muito mucoso, o Brunão que deu histologia,
epitélio mucociliar da traqueia. Exato. Isso filtra o ar inspirado, o muco retém as impurezas, os micro-organismos. E qual a função do cílio? Retirar. Isso. Fazer com que esse muco suba até a região faringiana, você engole esse muco, essa secreção, tá? Digere no estômago, no intestino e sai pelas fezes. A questão é, lesão no epitélio, lesão ciliar, impede a retirada, né, Bruno? Exato. É o que acontece com quem fuma. Exato. Né? Destruição dos cílios da traqueia. Esse é um contexto que esse assunto cai bastante. Cai bastante, quer dizer, você não faz a limpeza do muco. E aquele muco, se não for retirado, tá, vai ocorrendo um acúmulo de toxinas, de micro-organismos, e isso vai para a via respiratória. Né? Ele vira um ambiente, porque acho que é o que o aluno tem que lembrar nessa hora. Se o muco tem importância, né? De fato, ele é muito útil para filtrar fisicamente o ar inspirado, para não chegar muitas impurezas nos alvéolos. Ele, de fato, tem essa função. Mas, aquela coisa, né? O corpo, os organismos, eles sempre têm um equilíbrio. A questão é que durante processos infecciosos, no caso aqui do Covid, mas isso valeria para uma diversidade grande de doenças respiratórias, assim, né? Quando o patógeno se aloja em algum ponto, o corpo ele responde de alguma maneira. E nesse caso, ele responde com esse acúmulo muito grande de muco. E se os cílios não conseguem cumprir sua função, aquele muco muito tempo naquela estrutura, gente, tem que lembrar, o muco foi produzido pelas células, ou seja, ele tem muita matéria orgânica, né? E a matéria orgânica acaba servindo de alimento para eventuais os fungos ou bactérias que caiam por ali. Então, onde, acho que uma grande dificuldade de tratamento de doenças respiratórias, quando uma doença vai levando a outra. Então, ele pegou Covid por conta dessa alteração na estrutura dos cílios, desse acúmulo de muco, isso vai aumentar a possibilidade dele pegar uma outra doença respiratória causada por um outro tipo de agente etiológico. As oportunistas, né? Exato. E aqui, valendo um comentário, pessoal, a questão baseou-se em cílio. Mas tem muita questão desse tipo que fala em complexo golgiense, que é o grande responsável por liberar o muco. É perfeito, porque ele faz empacotamento, ele pega o lipídio do liso, a proteína do rugoso, o carboidrato que vem do sangue, e mistura, empacota, forma um muco polissacarídeo e secreta. Então, o Golgi é muito importante na produção de muco polissacarídeo. Acho que só para concluir, é uma coisa que eu lembro que eu estava dando essa aula esse ano para o pessoal até de primeira série, a gente falou de tudo isso, assim, na primeira série, né? A questão dos cílios, de infiltração de ar nas aulas de sistema respiratório, né? Mas dessa questão da estrutura ciliar, né? Você organizar a organela. E uma coisa que eu falo muito para os alunos, hoje em dia a citologia cai muito dessa forma. Dificilmente vai vir uma questão para você qual é a função da organela, mas reconhecer que um tecido, quando tem uma função específica, naturalmente ele vai ter uma abundância maior de uma organela em relação à outra, né? E isso é uma coisa muito comum de ser cobrado. Por isso, quando eu estou dando essa matéria citologia e fisiologia, eu falo, moçada, eu sou o Brunão agora. Matéria do Brunão de histologia. Não tem jeito, né, Bruno? Não tem jeito. A gente vai puxando uma matéria do outro. Claro. Eu vou puxando a histologia, a celular, a fisiologia. A gente faz um mix aí, né? Porque cai tudo junto e misturado, na verdade, né? Eu sempre cito você quase todas as minhas aulas. De fisiologia. Como eu dou fisiologia humana, eu cito você direto, né? Certo, justo. Bruno agora. Perfeito. Professores, então seria cílios, né? Cílios. A ou C? Alternativa C. Cuja função de motilidade é prejudicada durante a infecção viral. Que justifica a menor velocidade de transporte de muco, a retirada de muco fica, né, complicada, e com isso o muco se acumulando nas vias aéreas, acumulando micro-organismos e aumentando o índice de infecção respiratória. Perfeito. Letra C. Professores, seguindo aqui, questão 69 da prova Q e Z, floração está escrito aqui. É uma questão de fisiologia vegetal, né? Bom, eu acho que assim, esse assunto, não é que ele não fosse nada esperado, não necessariamente é um assunto que é muito comum em primeiras fases. Não é comum? Não, super comum não é. Claro, aparece de vez em quando, até comentando com alguns alunos, é um tipo de questão que é um pouco mais difícil, né? Então, eu vejo, não sei se o professor Wagner tem a mesma percepção que eu tenho, que esse tipo de questão, quando cai numa primeira fase, é muito de vestibular particular, principalmente de medicina, onde tem um nível de competição muito alto na prova de biologia, e não são aquelas provas tradicionais, tipo uma Unicamp da vida, uma Unesp, uma FUVEST, não é essa prova super tradicional. Então, não sei, a distribuição dos assuntos, ela não necessariamente tem essa coerência. Né? Que algumas bancas gostam de manter. E aí eles colocam essas prova pontinhas. de conhecimentos gerais, perfeito, né? Então, rapaz de exatas, humanas fazendo tem que fazer tudo. E esse, Humberto, é o último assunto a ser dado em fisiologia vegetal na última semana de aula
do ano. Sabe aquele assunto, aquela rebarba, aquele finalzinho? Você tem que ter uma base para chegar cai ali, muito pouco em vestibular esse assunto. Comparado com os outros assuntos, fisiologia vegetal, né, Bruno? É o que cai menos, na verdade. Tá? Então é um assunto muito específico. Quando cai mais, como o Bruno falou, prova de medicina ou segunda fase. Né? Certo. Não é uma questão propícia para a primeira fase, né, de provas como a Unicamp. E aí, tirando o chute, nesse caso, né, o aluno realmente tem que ter uma certa bagagem teórica para poder interpretar não só a informação do enunciado em si, acho que ele explicou muita coisa no enunciado até. Acho que o aluno que tivesse alguma noção da matéria, ele podia até, assim, calma, deixa eu tentar entender o que você está falando. A Unicamp sabe que é uma matéria pouco cobrada, né? Então ela quer dar subsídios para a pessoa interpretar um pouco e fazer conexões, né? Porque uma parte da questão é a interpretação do esquema, na verdade, né? Como é uma planta de dia longo, né? O esquema mostrava isso, né? Plantas que tivessem um dia longo e uma noite curta, ou seja, uma proporção de claro e escuro maior para claro, né? Induzia a floração, né? Planta de floração em primavera, verão, quando os dias são mais longos e as noites são mais curtas, né? Então a questão induzia isso. Então era uma questão que não tinha que ter um conhecimento técnico tão grande, mas mais interpretação, né? É uma questão de interpretação. É aquela ideia da Unicamp, copiar a ideia do Enem, voltar para o Enem e fazer uma prova mais interpretativa, só que com um grau de profundidade maior. Exato. Entendi. Então, até falei para os alunos assim, gente, toda prova, ela tem questões que naturalmente estão lá por serem um pouco mais difíceis, que a banca entende como mais difícil. Eu brinco muito, o vestibular é uma competição intelectual. Né? Então eu estou separando as pessoas de acordo tecnicamente, bem entre aspas, com o seu intelecto, ou pelo menos com o seu repertório naquele momento, né? E acho que assim, toda a prova vai ter uma questão dessa, no sentido de algo que é muito mais específico, aquele conteúdo que você vê mais pro final, faz parte do vestibular, faz parte da competição. Acho que nessa hora o aluno tem que ter um psicológico muito grande quando ele está fazendo a prova. Se ele se depara com esse tipo de questão, fala assim, nossa, e agora? Não sei, e agora fica desesperado. Não, calma, isso faz parte da prova, né? Inclusive está avaliando a sua capacidade emocional de lidar com dificuldades, de não comprometer o restante da prova, né? Tipo, você realmente fica assim, nossa, caramba, não dá, né? Só que eu não sei, mas tem outras 70 que eu posso saber. Exatamente. Então, tudo bem, né? É saber. Às vezes o aluno valoriza demais o detalhezinho que ele não sabe. Em função do oceano que ele aprendeu e ele tem a base, né? Concordo. Ele para muito tempo ali. Compromete a questão da prova. Inclusive, acho que assim, o aluno, você chegou numa situação dessa, gasta o seu tempo onde você consegue entregar mais, e aqui, se for o caso, você chuta. Né? Mas a questão assim, né, daria para chutar bem, né, um dia longo, uma noite curta, e no 4 você teria uma noite longa, mas devido à interrupção pelo flash de luz, tá, a gente considera... Interfere o ciclo do fitocromo. Tá? A reversibilidade do fitocromo. Exato. Né? E aí interpreta-se como uma noite curta também. Perfeito. Eu acho que muitos alunos que erraram, que tentaram interpretar só essa última parte, devem ter marcado a C. Né? Eles olharam ali que dentre as opções eram as plantas que tinham um período claro maior. Sabe por quê, Bruno? Né? A 3 definiu o gabarito. A 3 está clara. Dia longo, noite curta. Sobre o gabarito A e C. Vamos para a eliminação, pessoal. Bom senso. O C sobrou 2. Só que 2 é o contrário. É dia curto e noite o quê? Longa. Então era impossível estimar a floração. Só sobrou o quê? Letra A. Então mesmo que o cara não soubesse... Não tivesse certeza, porque da 4 também está no meio. Está no meio. Mas então a letra A é o que sobrava. Perfeito. Eu brinco com os alunos que é o teorema das bolinhas. Se eu tenho certeza que a 3 é verdadeira... eu circulo a 3 e vejo quem está do lado da bolinha e vou atacar aquilo lá por eliminação. Por eliminação, que é o que seria feito aí. Né? Eliminaria a C, sobrar o quê? Não, eu canso de falar em aula, gente, tem muitas questões que a gente acerta, não porque a gente sabe que ela está certa, mas é que a gente tem certeza que está errado. A Unicamp quis verificar isso no candidato. Bem provável, professor. Bem provável. Como que eu tenho um conhecimento não tão profundo no assunto, como que eu consigo me virar. Por isso que pegou um assunto tão específico, né? Que poucas pessoas dominam, né? Exato. Perfeito. Muito bom, professores. Questão 70. Evolução. Você que dessa parte é o assunto preferido. Os alunos brincam, o que você gosta mais de biologia? Gente, assim, se você fizer algo da biologia, a evolução, ela fica assim, ela ocupa um espacinho importante no coração. Bom, acho que assim, questões de evolução, como é a matéria que une tudo em biologia,
quase todas as provas, a gente tem pelo menos uma questão. E aí acho que a gente pode até extrapolar, tanto de vestibulares de universidades particulares, quanto das públicas. É o tema central da biologia. Para quem gosta muito do tema, sabe, né? A gente diz que biologia sem evolução é só uma ciência puramente descritiva. E quando a gente encaixa a evolução, ela passa a fazer sentido, tudo tem nexo. Você tira aquele fator aleatório da sua interpretação do ambiente. Acho isso genial, né? Por isso eu acho importante cair em todas as provas, né? Só que nesse caso, o que eu acho que pode ter dificultado, apesar do conceito exigido ser relativamente tranquilo, o aluno lembrar que tem mais de uma forma de especiação, ou seja, tem mais de uma forma de, a partir de um grupo ancestral, eu formar espécies diferentes lá na frente, isso já era o suficiente para você eliminar várias alternativas, né? Só que o texto está mais denso. Certo? Então, acredito que muitos alunos possam ter tido dificuldade, não pela biologia, mas uma questão de não lerem muito, né? Tem muito aluno que está aí com 18 anos, nunca lê um livro inteiro na vida. Então, isso vai pesar nessa hora. Tem lugar que eu acabo dando plantão para turma medicina, né? Junto com a matéria, e grande parte das dúvidas que vem para mim são de questões de evolução. Os alunos têm muita dificuldade, Humberto, em interpretar a questão de evolução. Porque exige uma bagagem, realmente é confusa, a questão de evolução é mais confusa para a interpretação, né? Dá ambiguidade. As alternativas são mais parecidas. Que a fluência vem que o Bruno falou. É leitura desde a infância. Não tem jeito. E evolução Machado de Assis na veia. É verdade. Realmente. Por quê? Porque a ideia é que você não vai ler só Machado ao longo da sua vida. Você vai ler Machado, mas você vai ler um texto jornalístico, você vai fazer uma prova, você vai ler uma redação. Se você tiver uma diversidade, você cria habilidade. Exato. Ontem a gente teve simulado aqui na escola, né, para o pessoal de primeira e segunda série. Eu lembro que, assim, nas transições, mesmo quando eu peguei uma turma que já estava fazendo a prova, eu fazia questão de reforçar isso. Assim, avaliação sistemática, né? Aproveite o momento de simulado. Isso pode ser chato no contexto de adolescente? Tá, tudo bem, até pode, vai no contexto de adolescente. Mas entendam o que isso influencia na sua preparação. Ele está te colocando numa situação que é você ver um monte de palavras, uma do lado da outra, de assuntos diferentes, e ver o seu poder de conseguir interpretar e relacionar tudo aquilo. O único momento que o aluno testa isso dessa forma, nessa intensidade, é em simulado. E, é claro, é exatamente o modelo das principais provas. Então tem que aproveitar um simulado. Desde que você está lá com 15 anos na primeira série, já aproveita. Até porque eu sei que você não está lendo na sua casa. Então, pelo menos em algum momento do trimestre, você tem que ler, em casa. Passar mais tempo lendo. Perfeito. Então, isso daí, professores, ficaria... O gabarito alternativa B. Alternativa B, seleção natural. Isso. Perfeito, professores. Avançando aqui, nós temos a questão 71. Zoologia, né? De zoo, né? Sempre caiu uma, né, pessoal, de zoo. Uma questão clássica de comparação de grupos animais, né, Brunão? Isso. Bem clássica mesmo, porque ele colocou, ele deu exemplo de diversos espécimes, né? Que não estão dentro do mesmo fio. Coral. Isso. Né? Aí, coral, esponja, lagosta, polvo, caravela, viva, peixe, camarão. Esponja, né? Porífero, né? Lagosta. E aí vai, né? Polvo, né? Que é molusco, não vai esquecer. Polvo é molusco, né? Tá? Caravela, que é quinidário também, água-viva, e aí vai com peixe, cordado, camarão, né? E artrópode. Crustáceo, né? E artrópodo, perfeito? E aí você vai ter que associar, né? A gente fala sempre, né? Aquela árvore, aquele cladograma, né, de grupos animais, né? Exato. A diferença entre um e outro, muito importante, tanto para a botânica quanto para a zoo. E aqui uma coisa simples até, né? Ele exigia do aluno, claro, uma parte bem conceitual, que ele entender assim, um mínimo de desenvolvimento embrionário no critério de classificação interna dos animais, mas ele tinha que saber que a lista inteira era de animais aquáticos. Era de animais aquáticos, tinha que perceber isso. Porque faz parte, inclusive, da resolução da prova, né? Quando ele coloca aqui como gabarito que essas espécies têm distribuição restrita. É isso que ele está querendo dizer. Perfeito. Né? A letra A a gente já elimina de cara, né, Bruno? Peixes e caravelas são animais triblásticos, acabou, né? Lembra que quinidário é o único grupo de animal diblástico, né? O único grupo, né? Daí é tudo triblástico na evolução, né? Exato. Então já eliminaria a exclusão mesmo, né? Letra C, diversos locais do planeta, ambiente aquático, né? Camarão lagosta, nada a ver, diblástico, é triblástico, né? Letra D, distribuição restrita, beleza. Polvo, estágio intermeduzoide, ele misturou com polvo é molusco, né, pessoal? Quinidário,
né? A medusa é a forma, né, natante, né? Livre natante do ciclo, né, metagenético dos filiares. De alternância de geração. Né? Só sobrou por exclusão AB. Distribuição restrita no planeta, água-viva e coral possuem simetria radial, isso é muito legal, muito importante, né? Simetria, né? Simetria radial, água-viva, coral. Tecidos verdadeiros, né? Os metazoários, né? Só porífero, que é parazoário, né? Não, e eu lembro que assim, essa é uma matéria também de primeira série aqui no plano, né? Série. E aí eu fiquei super feliz que eu encontrei com os alunos, né? E falo assim, gente, é aquela questão, mas acertaram, né? Porque apesar de eles não terem visto todos os filos ainda, não deu tempo de ver tudo isso, mas algumas dicas, assim, gente, depois de quinidário, todo mundo é triblástico? Triblástico. Aí surge lá um acelomado, pseudocelomado, depois todo mundo é celomado. Perfeito. E uma aluna nossa lembrou, assim, quando eu estava fazendo a prova, eu lembrei disso que você falou, falei assim, nossa, é verdade, eu não conheço nada dos animais, mas se eu não vi, eles estão depois do que eu estudei. Exclusão. Então eles devem dar essa característica também. E aí ela acerta dessa forma. Achei bem legal. Maravilha. Perfeito. E tem forma sexuada e assexuada, né? O pólipo normalmente é assexuado. Isso. A medusa sexuada, né? No ciclo metagenético. Exato. Perfeito. Então, alternativa B, né, professor? Muito bom. E agora a questão 72. Rapaz, essa questão, Berto, faz uns 20 anos que não caiu no vestibular. Você tá brincando. Do jeito que foi cobrado. Sabe a questão dos anos 90 que a gente pegava? Bons tempos. Questão muito específica, né, assim... Linkage, que é o assunto mais difícil da genética. O último de genética também. O último, e detalhe, com duplo crossover, que é muito, muito, muito raro aparecer. Nunca deveria aparecer na primeira fase, né? A questão de medicina, segunda fase. Então, isso leva a crer que a prova foi um pouco difícil, né? E, assim, eu não sei a percepção do professor Wagner, mas a minha é que, assim, dos últimos 5 anos, que é a memória mais recente das provas do Unicamp, eu achei essa de nível um pouquinho mais elevado, assim, né? Entendi. Por quê? Não necessariamente porque ela mudou o estilo da prova. Não, é uma clássica prova da Unicamp. Mas acho que a escolha de alguns assuntos, principalmente esses que são mais pro final do período, uma prova que vem adiantada... Exatamente. Eu acho que esse é a maior ressalva que a gente pode fazer. Teve adiantamento. O aluno que teve essa aula, por exemplo, quando eu expliquei isso para os alunos eram assim, dava para acertar fácil, até dava, mas assim... usando o bom senso sairia rápido. Mas assim, você tem que tirar a matéria teve no final, a prova vem muito adiantada, então o aluno não teve tempo de treinar tanto esse tipo de situação. Detalhe, Humberto, né? Esse assunto linkage, ele assusta todo mundo. Todo mundo. E quando aparece esse desenho aí com duplo cross, meu Deus... O aluno olha e fala, não dá. Não dá. O cara já desanima só de olhar o desenho. Só o esquema de duplo crossing, né? A gente vê isso em muita faculdade, né, Bruno? Exato. Genética molecular, né? Duplo crossover. Tirou meu sono em alguns lugares. Entendeu? Mas no ensino médio, nem vem mais os livros isso. Olha só. Crossover, nem vem mais. Não vem. Eu fiz até questão de procurar. Falei assim, calma, será que eu estou confundindo? Fica nessa rotina muito intensa. Eu já trabalhei com 300 materiais. Não vem nenhum material. É um assunto de décadas atrás que a Unicamp reviveu na primeira fase. Às vezes revive alguma prova específica, de medicina, em algum lugar. Entendi. O cara pode rever esse assunto. É prova de medicina, né? Dissertativa. Agora vamos para... né? Conhecimentos gerais, né? Nacional, acho que isso é importante. É nacional, né? Qualquer curso fez essa prova, então assim... Eu olho, quando eu vou criticar matemática, eu falo, não, peraí, não é só matemática que tem na prova, tem outros assuntos e são conhecimentos gerais. Por isso que eu não reclamo tanto. Nossa, faltou tal assunto. Mas calma. As segundas fases estão aí. Para colocar, são complementares, né? Fisiologia humana que não apareceu, né? Espere, fisiologia humana, histologia... Bioquímica, né? Também teve pouco, né? Teve pouco. Teve, praticamente. Não teve na primeira fase, né? Privilegiaram assuntos super específicos, né? Nesse caso, o linkage, muito específico. Né? Eu dei para a moçada do segundo ano, eles, né? O pessoal do segundo ano tem esses tempos, eu coloquei linkage para eles. Mas é um assunto doído, né? Um assunto pesado. É triste que, assim, não vou mentir, professor, um aluno que tem tempo para poder treinar bastante esse tema, ele resolve essa questão sem sofrer muito. Mas, novamente, acho que qual que é uma grande dificuldade? É o último assunto, não dá para falar de linkage antes de falar dos demais. O aluno tem pouquíssimo tempo para treinar, ele já está no final do processo, o aluno já está mais cansado, um pouco mais estressado porque está entrando nesse clima de provas, então acho que isso... dificultou para muitos alunos, né? Porque não treinaram tanto. Não segue o pensamento mendeliano, né? Que a gente aprende sempre na genética, né? É o padrão de
Perfeito. Né, então, professores, seria qual a alternativa dessa questão monstra? Essa alternativa D de dado. Pessoal, a grande sacada aqui que os alunos falaram para mim... Era ver a proporção de gametas. Era a proporção de gametas. E associar isso com distância entre genes. A gente sabe que a proporção de parentais é sempre a mais alta. Isso. Quando ele trabalha com crossover único, tá? Você tem 4 combinações, né? Perfeito. 2 parentais com proporção maior, os 2 recombinantes com proporção menor. Exato. Qual que era a sacada? Olha aqui, 476 gametas. Você vai ter um crossover Azão, Bzão, Czinho. Azinho, Bzinho, Czão. Então você vai ter um crossover aqui entre B e C. Isso. E tá vendo que a proporção, dentre os recombinantes que eu tenho aí, é o maior. E segundo Morgan, a frequência de recombinação é dado pela porcentagem de recombinantes. Isso. E é claro, se eu tenho uma quantidade maior de recombinantes, num total de gametas produzidos, a porcentagem é maior. Isso. E segundo Morgan, a porcentagem é numericamente igual à distância gênica. Então, consequentemente, uma distância gênica maior. Isso. Os gametas com 134, percebam que eles são Azão, Bzinho, Czinho. Isso. E Azinho, Bzão, Czão. Quer dizer, teve um crossover entre A e B. Só que a quantidade de gametas produzidas é menor. Se eu dividir isso pelo total, a frequência é menor. Isso me dá, né, a distância, entre aspas, entre B e C. Que é uma porcentagem menor. Eu fiz a conta em casa, dali a 0,03, 3%. E entre B e C, deu 0,12, 12%. Tá? O menorzinho 6, você percebeu que é o duplo crossing. Então, tem tanto o crossover simples entre A e B e C, quanto o duplo crossing entre B e C. Tá? Então, a gente ficaria entre a crossover... Não, a elimina, o único não pode ser. Entre a B e a D. Entre a B e a D. Só que na B ele fala, a distância entre os genes, né, para a cor dos olhos, Azão, Azinho, para a cor do corpo, Bzão, Bzinho, é maior. Né? Não é o contrário. A distância entre A e B é menor. Perfeito. Entre B e C é maior. Pela quantidade de gametas você sairia nessa questão. Perfeito. Quantidade recombinante maior, BC. Quantidade recombinante menor, AB. E aí seria o gabarito letra D, né? Crossover único ou duplo. A distância entre os genes da cor dos olhos, Azão, Azinho, da cor do corpo, é menor do que entre B e C. Perfeito. É claro que o Humberto ali, né, se você tivesse conhecimento básico de linkage e uma pequena interpretação de porcentagem, daria para sair. E a última questão da prova, né? Exato. É a última questão da prova. Depende da cara tá logística do aluno. O tempo era quase zero. A questão que ele fez, o tempo era quase zero. Né? Se a Unicamp queria botar mais difícil, botou na última. Entendeu? Acho que teve gente que nem chegou ali. Nem chegou ali. Teve gente que sofreu menos, né? Sofreu menos, nem chegou, né? Muita gente. Perfeito. Professores, muito obrigado por essa aula. Imagina. Tá? É um prazer acompanhar e ver que vocês vibram, né? Porque é resultado de um trabalho, né? Então, o professor que dá aula para a terceira série, que é revisional, e a gente prepara o aluno para o vestibular. E quando chega o vestibular, a gente vai, como diria os mais antigos, afiando os machados, né? O que eu tenho que manter, que tipo de interpretação eu tenho que passar para o meu aluno, estratégias de prova, isso é muito importante. Isso é muito legal. A gente muito fala, legal, né, Bruno? Sexta-feira com o terceiro é sensacional. Delícia. Eu falo para o veio feliz para dar aula. Nossa, né? Maravilha. 2 horas de viagem, mas, é a minha mãe feliz da semana. Isso é muito bacana. Porque os alunos, pessoal, vocês são tão maravilhosos, tão gentis, né? Valorizar tanto o nosso trabalho. Exato. Que é uma delícia da aula, tesão da aula. Perfeito. Professores, queria um recadinho para o nosso aluno. O Wagner já começou a... Já dei, abrir o coração para os alunos. Tá? Queria uma dica de vocês de como continuar os estudos, né? Às vezes o aluno foi bem, tem que manter, né, aquele padrão de estudo, ele não foi tão bem, tem que... compensar. O nível anímico tem que ser revigorado, né? O que o aluno tem que fazer? Gente, acho que é a primeira coisa. Dificilmente o aluno ele presta uma prova só. Então, assim, você tem várias oportunidades de chegar aí no seu sonho, de chegar no curso do ensino superior que você escolheu, na faculdade que você escolheu. Eu digo isso porque a vida não é uma corrida, então não se trata necessariamente de quem chega primeiro, mas você chegar onde você quer. Ter essa mentalidade te deixa leve, inclusive para você poder lidar com essas adversidades, que é fazer provas diferentes e lidar com questões pontualmente muito difíceis. Que acho que para quem quer um curso muito difícil, por exemplo, como
medicina, a pessoa ela fica muito insegura nessa hora, né? Ela vê 1 a 2 questões que ela não sabe, já, meu Deus, eu não vou conseguir. Acho que ter calma é confiar no seu planejamento, confiar nos seus estudos e, claro, com pouco tempo até as principais provas, acho que uma dica muito valiosa que realmente te ajuda, pode alterar o seu desempenho, é você fazer um trabalho muito específico de tentar ter uma noção do que aquela prova que você mais quer fazer gosta de cobrar e você ver se você tem alguma grande deficiência nesses assuntos. É claro que é uma questão estatística, por mais que tenha caído nos últimos anos, pode ser que nesse ano não apareça, mas a probabilidade é menor. Então a gente realmente pode usar a estatística ao nosso favor. Então, em pouco tempo, você pode pegar, esses são os 4, 5 assuntos que mais querem nessa prova que eu quero muito passar. E desses 4, 5 assuntos, tem 3 que eu tenho muita dificuldade. Esses 3 é o que você vai ajudar bastante agora. É o foco a partir de agora. Isso não significa que você abandona o restante dos estudos. Não, mas você direciona uma parte do seu tempo para corrigir coisas que você tem praticamente certeza que tem uma chance alta de cair na sua prova e você tem uma chance alta de errar. Vira o jogo, vira a mesa. Pega esse assunto que tem uma grande chance de cair e transforme naquele assunto que você mais tem chance de acertar. Isso muda o seu desempenho em pouco tempo, né? Então, acho que para fazer tudo isso, você tem que estar com a cabeça no lugar, tem que estar leve, tem que acreditar no seu planejamento e, claro, né, sonhar, gente. Isso era uma coisa que meu pai falava muito para mim nessa época, né? Ele via o estado que a gente ficava e falava, filho, você tem que sonhar. Sonhar é importante. E quando você sonha, você está injetando gasolina, combustível nas suas ações. Você trabalha melhor a sua motivação e, naturalmente, o resultado vem. Tá? Eu gostava de focar onde eu queria chegar. Uhum. Então, eu quero estar lá. Então, eu pensava e voltava e dava uma gana para estudar mais ainda. Onde eu quero chegar. Porque, assim, a gente vê, né, natural, você pega turmas de pré-vestibular, eu lembro, o professor, o Wagner foi meu professor, e a turma, né, a gente começava lá com 400 alunos numa sala, e eu nunca vou me esquecer, de que no final do ano, eles levavam a gente para uma salinha que cabia 30 pessoas. Né? E aí eu olhava para aquilo, eu ficava chocado. Enquanto aluno, eu falei assim, nossa, mas o pessoal desistiu? Só que o que é legal? Todo mundo que estava lá, ou seja, o pessoal que conseguiu ser mais resiliente, conseguiu lidar melhor com essas diversidades, entendeu que é uma fase de vida, que se ele se dedicar bastante agora, ele não vai ter que fazer isso para sempre. Perfeito. Todos aqueles alunos que estavam naquela sala, passaram. Que maravilha. Então, acho que isso é um bom lembrete de que a sua resiliência nesse momento, ela conta muito. Vai para cima. Não acabou. Daqui a pouco você pode descansar bastante. Perfeito. Professor Wagner, alguma dica de estudo final? Você vê que o Bruno passou tudo. O Bruno, eu aprendi uma palestra. Uma palestra. Não, mas foi fantástico, cara. Acho que resiliência resume tudo. Né? Só os resilientes chegam até o final. E agora que é o importante, moçada. A gente vai ter semanas aí de Enem, semanas de FUVEST, Unesp. Venha para a aula. Não perca o foco. Que a gente vai estar aqui, né, nós na Biologia, toda sexta-feira, revisando com vocês. Tá? Eu vou colocar toda a semana que antecede o vestibular, os assuntos mais importantes de cada vestibular, o que mais cai em cada vestibular, né? Vamos dar uma geral, vamos revisar esses principais assuntos. Então, nós vamos bater toda semana nos principais vestibulares. Então, apareça, tá? Não perca a noção de estudo, né? Foque nos assuntos mais complicados, tá bom? Porque, eu sei que muita gente sabe muito. Às vezes falta um pouco de maturidade, um pouco de experiência. E não se preocupe se você errou uma questão besta lá em Jundiaí, na Santa Casa ou na Unicamp. Né? Isso é bagagem, isso é conhecimento. Tá? Você sabe o assunto e nós vamos, é claro, lapidando, você vai pegando experiência, nós vamos arrebentar, Deus quiser. Tá? Até mais, bons estudos. Perfeito, professores, muito obrigado por essa aula. É um Planck Comenta aprofundado, né? Virou um P3O, cara. Virou um P3O. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Acompanhem o Planck Comenta 2025. Grande abraço e continuamos a luta aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Abraço.